prazo para pagamento da taxa de inscrição do Enem deste ano termina nesta quarta-feira. E você vai ver também. Novas regras para o cartão de crédito permitem transferir dívida para outro banco com melhores condições de pagamento. Nível do Guaíba volta a subir e deixa moradores de Porto Alegre em estado de alerta. Documento revela que Israel sabia do plano do Hamas 3 semanas antes do ataque. E ainda, Rússia e Coreia do Norte juntos. Líderes assinam um tratado de associação estratégica que inclui um pacto de assistência mútua. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira, 19 de junho. O presidente Lula editou um decreto que regulamenta o plano plurianual da União até 2027. O texto, publicado hoje no Diário Oficial da União, prevê investimento de mais de 13 trilhões de reais. O Plano Plurianual da União para o período de 2024 até 2027 estima investimentos de 13 trilhões e 300 bilhões de reais, incluindo recursos orçamentários e não orçamentários. Desse total, cerca de 6 trilhões de reais do orçamento para os programas de desenvolvimento social e programa do Bolsa Família, que vai ter orçamento de quase 700 bilhões de reais para os próximos anos. A elaboração do plano envolveu a realização de 3 fóruns interconselhos, com a participação de 34 mil pessoas. Com mais de 4 milhões de acessos à plataforma digital e mais de 8 mil propostas. Segundo o Planalto, desse total, as 20 mais votadas em cada área foram estudadas pelos ministérios e mais de 70% das propostas foram incorporadas de alguma forma no plano. O plano tem 6 prioridades: combate à fome e redução das desigualdades, educação básica, saúde, atenção primária e especializada, programa de aceleração do crescimento, neoindustrialização, trabalho, emprego, renda e combate ao desmatamento e enfrentamento da emergência climática. Além disso, o texto aborda os programas da gestão federal. O plano também tem uma revisão anual. Agora a gente traz um destaque internacional porque a emissora pública Kan informou que um relatório da inteligência israelense alertou semanas antes sobre o plano do Hamas para sequestrar centenas de pessoas no sul do país e levar reféns para a faixa de Gaza. A unidade 8.200, responsável por escutas telefônicas, redigiu o documento em 19 de setembro, quase 3 semanas antes do ataque do Hamas que desencadeou a guerra em Gaza. O texto inclui detalhes sobre o treinamento de comandos de elite do Hamas para atacar posições militares e civis no sul de Israel. A rede informou que o movimento pretendia tomar entre 200 e 250 reféns. Em 7 de outubro, um ataque do Hamas deixou 1.194 mortos, a maioria civis, no sul de Israel, além de 251 reféns que foram levados para a faixa de Gaza. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que deixou mais de 37 mil mortos, a maioria civis. Altos oficiais de inteligência do Comando Militar do Sul, responsável pela faixa de Gaza, estavam cientes do relatório, de acordo com a Kan, que citou autoridades de segurança sob a condição de anonimato. Moradores de Porto Alegre estão em alerta para o nível do Guaíba. Segundo a medição realizada nesta manhã, a água voltou a subir e atingiu 3,12 metros, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia. A cota de inundação é de 3,60 metros. O Rio Grande do Sul deve enfrentar mais chuvas devido à chegada de uma nova frente fria ligada à circulação do vento. As cidades de São Francisco de Assis e Santana do Livramento, na região da fronteira oeste, terão os maiores acumulados de chuva, com cerca de 35 milímetros, o que equivale a 27, 28% da precipitação esperada.
177 pessoas morreram e 37 seguem desaparecidas após a tragédia climática ocorrida no final de abril. Cerca de 10 mil pessoas continuam em abrigos. E atenção, termina hoje o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Enem deste ano. O valor de R$ 85,00 pode ser pago por boleto, Pix ou no QR Code disponível no mesmo documento. Até o momento, mais de 5 milhões de pessoas já fizeram a inscrição, sendo mais da metade isenta do pagamento. As provas deste ano acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. E veja a seguir, Vladimir Putin se reúne com Kim Jong-un para assinar tratado de associação estratégica. Todos os detalhes é daqui a pouquinho, nós voltamos já já. Nós estamos de volta, 1h12 pelo horário de Brasília. A partir do dia 1º de julho, entram em vigor novas regras para os cartões de crédito. Entre as mudanças está a portabilidade do crédito rotativo, que permite transferir dívidas para um banco que ofereça melhores condições. As mudanças foram definidas no final do ano passado pelo Conselho Monetário Nacional e regulamentadas pelo Banco Central para favorecer o consumidor. Entre as novas regras para os cartões de crédito, que entram em vigor no dia 1º de julho, está a portabilidade do crédito rotativo. Essa novidade vai permitir a transferência das dívidas das faturas para um banco que ofereça melhores condições de quitar os débitos. O direito à portabilidade também será válido para pós-pago e para outras dívidas relacionadas, até mesmo aquelas já parceladas. Levantamentos revelaram que os cartões de crédito são os principais responsáveis pelo superendividamento das famílias. Em janeiro, a decisão que limitou a dívida total no cartão de crédito entrou em vigor em janeiro deste ano. E pela nova regra, se a dívida inicial for de R$ 100, o débito total, com a cobrança de juros e encargos, não pode passar de R$ 200. Outra medida que começa a vigorar em julho é a que prevê mais transparência à fatura do cartão. Os boletos devem trazer uma área de destaque com as informações essenciais, como o valor total da fatura, data de vencimento, da fatura do período vigente e limite total de crédito. As faturas também deverão ter uma área em que sejam oferecidas opções de pagamento com informações do pagamento mínimo obrigatório, encargos e opções de financiamento com taxas de juros. As instituições de pagamento e autorizadas pelo Banco Central devem promover iniciativas de educação financeira e também deve ter mecanismos de controle e acompanhamento da eficácia das medidas adotadas. Agora a gente fala sobre o presidente da Rússia, que iniciou nesta quarta-feira a visita de Estado à Coreia do Norte. Vladimir Putin se reuniu com o líder norte-coreano e os dois assinaram um tratado de associação estratégica que inclui um pacto de assistência mútua. O acordo foi considerado um documento autenticamente revolucionário e Moscou não descarta uma cooperação militar técnica com Pyongyang. Rússia e Coreia têm uma política externa independente e não toleram a linguagem da chantagem e das ordens. O regime restrito e indefinido do Conselho de Segurança da ONU para a República Democrática da Coreia, inspirado pelos Estados Unidos e aliados, precisa ser revisto. Kim Jong-un, que recebeu o presidente russo na capital da Coreia do Norte, afirmou que o acordo de assistência mútua é de natureza defensiva. Ele também afirmou que Putin é o melhor amigo da Coreia do Norte. Milhares de imigrantes nos Estados Unidos devem, enfim, realizar o sonho de ser um cidadão americano. Isso porque o presidente Joe Biden anunciou um pacote de reformas que vai permitir a legalização de imigrantes.
A medida autoriza a concessão de green cards a centenas de milhares de cônjuges de americanos e a expedição de vistos de trabalho para graduados em universidades do país. Hoje estou anunciando uma solução de bom senso para agilizar o processo de obtenção de status legal para imigrantes casados com cidadãos americanos que moram aqui e moram aqui há muito tempo. Para aquelas esposas ou maridos e seus filhos que viveram nos Estados Unidos por uma década ou mais, mas não estão documentados. Esta ação permitirá que eles entrem com o processo para obter status legal nos Estados Unidos. Permitirá que eles trabalhem enquanto permanecem com suas famílias nos Estados Unidos. Com as mudanças, as crianças também poderão obter o sonhado documento sem precisar sair do país para solicitá-lo. O governo estima que cerca de 500 mil migrantes, além de cerca de 50 mil enteados de cidadãos americanos, serão elegíveis para as novas regras. Aqueles que receberiam o sinal verde terão 3 anos para solicitar residência permanente, período em que poderão permanecer nos Estados Unidos e optar por uma permissão de trabalho por até 3 anos. Uma vez alcançada a residência permanente, o beneficiário pode solicitar a cidadania. Em meio à sua campanha de reeleição contra Donald Trump, Biden tenta se equilibrar diante das críticas de republicanos e de parte dos americanos que, segundo pesquisas, querem uma linha dura contra a migração. O Brasil se destaca na corrida pela energia limpa, a única forma de frear a emissão de gases do efeito estufa. O país está à frente do Reino Unido, China e dos Estados Unidos, que estão entre os maiores poluidores do mundo. O Brasil está entre os países mais bem posicionados para fazer a transição energética, à frente mesmo de nações desenvolvidas. Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, o país está na 12ª posição, à frente do Reino Unido, da China e dos Estados Unidos, que estão entre os maiores poluentes do mundo. O uso amplo de energia hidrelétrica e de biocombustíveis contribui para o bom desempenho do Brasil no ranking. Além disso, outro destaque é a usina fotovoltaica flutuante, na represa Billings, em São Paulo, uma planta flutuante de energia solar. Conta com 10.500 painéis fotovoltaicos. O Índice de Transição Energética avalia 120 países, com notas de 0 a 100. A média global foi de 56 pontos, e o Brasil registrou pontuação de quase 66 pontos neste ano. A Suécia, que aparece em primeiro lugar no ranking, marcou 78 pontos. Os quesitos avaliados consideram os fatores sustentabilidade e segurança energética e o cenário político-econômico, capital humano e a inovação. O documento menciona a participação brasileira na busca da sustentabilidade e justiça social em setores da indústria pesada. E olha, agora a gente fala de educação, porque metade dos alunos brasileiros tem baixa criatividade. E o país caiu mais um pouco no ranking que analisa o nível de ensino divulgado pela Organização Mundial de Educação. O PISA, sigla em inglês para Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, é uma das mais importantes análises de educação do mundo. O programa mede tradicionalmente os conhecimentos de alunos de escolas públicas e particulares em matemática, ciências e leitura. Nesta avaliação, o PISA foi além de mostrar se os jovens sabem identificar figuras geométricas ou entender textos mais longos. A prova aplicada passou a mensurar também a criatividade dos participantes e analisar se eles conseguem sugerir soluções para uma situação de problema. Além disso, a prova verifica se os alunos são capazes de usar a escrita e a arte para representar uma nova ideia e se tem imaginação para criar histórias curiosas e fora do padrão. Dos 56 países participantes, o Brasil ficou no fim da lista, na 44ª posição, atrás de outras nações latino-americanas, como Uruguai, Colômbia e Peru. Nos níveis 1 e 2 de criatividade, que são os mais baixos do PISA, estão 54,3% dos alunos brasileiros. Isso significa que eles conseguem apenas fazer desenhos isolados e simples, dentro de assuntos ligados ao cotidiano, e apresentam ideias óbvias, não conseguindo propor mais de uma solução para uma questão. Houve uma diferença significativa entre o desempenho de alunos brasileiros mais pobres, com
19 pontos, e dos mais favorecidos economicamente, com 30 pontos. Entre as áreas de criatividade analisadas, as menores taxas de êxito no Brasil foi a resolução de problemas científicos. Os 3 países que obtiveram melhores pontuações no quesito criatividade foram Singapura, com destaque para a solução de problemas sociais, Coreia, com destaque para a solução de problemas científicos, e o Canadá. A média geral do programa foi de 33 pontos e o Brasil somou 23. O PISA concluiu ainda que as meninas tenderam a ser muito mais criativas que os rapazes. 31% delas e 23% deles conseguiram atingir o nível 5 de proficiência, considerado alto pelos avaliadores. Além disso, alunos que participam de atividades de artes, teatro, escrita criativa e programação ao menos uma vez por semana costumam ter desempenho melhor do que os demais. A organização destacou que o incentivo dos órgãos governamentais e a valorização da criatividade pelas escolas são elementos importantes para os alunos e para a educação geral nos países. E o Brasil se aproxima de 6 milhões de casos de dengue e 4 mil mortes pela doença. Os jovens de 20 a 30 anos são os mais afetados. O painel de monitoramento do Ministério da Saúde contabilizou mais de 5 milhões e 900 mil casos prováveis de dengue no Brasil. E mais de 3.900 mortes foram confirmadas pela doença em 2024. Há, ainda, cerca de 3 mil óbitos em investigação. A incidência da dengue no Brasil já é de quase 3 mil casos para cada 100 mil habitantes. Jovens com idade entre 20 e 29 anos seguem respondendo pela maior parte dos casos de dengue. Em seguida, estão as faixas etárias de 30 a 39 anos. Já as faixas etárias que respondem pelos menores percentuais de casos da doença são menores de 1 ano, 80 anos ou mais e de 1 a 4 anos. Em números absolutos, o estado de São Paulo lidera o ranking com mais de 1.800.000 casos. Em seguida, aparece Minas Gerais, com 1.600.000 vítimas, e o Paraná, com cerca de 615 mil casos. Em relação ao coeficiente de incidência, o Distrito Federal responde pelo maior índice, 9.500 casos para cada 100 mil habitantes. O painel do Ministério da Saúde ainda contabiliza 220 mil casos prováveis de chikungunya, com 121 mortes confirmadas. E em relação à Zika, os dados somam mais de 8.400 casos prováveis no ano, sem mortes confirmadas. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo informou que a capital paulista não tem mais vacinas contra a dengue nos postos. O público-alvo da campanha, que inclui crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, é estimado em 600 mil pessoas. No entanto, até o momento, São Paulo recebeu apenas 177 mil doses. Todas já foram aplicadas. Foi solicitado ao Ministério da Saúde um novo lote. E agora, antes de encerrar, a gente fala sobre montanhas, um lago enorme e uma cidadezinha com cara de interior. Juntando tudo isso, você poderia imaginar que eu estou falando de um lugar em Nova York? Pois é, que tal a gente conhecer então mais sobre o vilarejo Blue Mountain Lake? Blue Mountain Lake tem esse nome devido ao lago onde está localizado. Essa prática é muito comum em cidades no modelo do vilarejo, que estão à beira de um lago. A aldeia de Blue Mountain Lake fica no condado de Hamilton, em Nova York. A região, apesar de não contar com turistas muito frequentes, tem o atrativo de acampamentos na montanha e alguns eventos familiares no lago. Para quem vai, a calmaria e tranquilidade do vilarejo é um fator significativo durante a estadia. E agora, é claro que a gente faz o nosso tour internacional e vamos diretamente para Blue Mountain Lake. Dar uma olhadinha por lá como que estão as coisas. Sair daqui do Brasil, dos estúdios HIT em São Paulo e visitar o pacato vilarejo de Nova York. Já podemos ver na imagem um pouco do lado e da mata que fica ao redor dele. Olha que bonito. Que não é pouca, né? Já vemos a tranquilidade da região e o céu nublado, que também é bem típico por lá.
Apesar disso, a temperatura no momento está em 29 graus e subindo, viu? Ou seja, para fazer um passeio à beira do lago ou curtir mais do pequeno vilarejo, a hora é agora, né? E com essas imagens que a gente encerra o Jornal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde de quarta-feira para você e até amanhã.